Muito boa tarde, estamos começando a 110ª edição do Clube Personalidade, a 21ª, aqui em parceria com o site PCI, o portal Cidade Itapira, coordenado tecnicamente aqui pelo Murilo, no apoio à Vitória, e os diretores, o Nino Marcati e também o Renato Coraça. A direção da Rádio Clube de Itapira M930 é do Toy Fonseca e do Betusca. A central técnica da clube, o comando do Djavan, na Avenida Brasil 31, no nosso parque transmissor, por conta do Hébio Azevedo e da Dona Tereza. E o Clube Personalidade dessa sexta-feira, 23 de março, ano de 2012, uma sexta-feira gostosa, no qual eu, JP, desejo a todos uma boa tarde, uma gostosa tarde, embora hoje o dia, temperatura em declínio, um dia prometendo chuva. E o Clube Personalidade de hoje, estamos recebendo aqui no estúdio do PCI, o pastor Antônio Carlos Guidolin, que está aí com uma proposta legal. Amanhã, a inauguração da Igreja Batista Esperança, aqui na cidade de Itapira, juntamente com o seu Egídio Rodrigues Moitinho, diretor-presidente da Indústria de Suporte Brasil e professor de teologia, no qual a gente vai falar um pouquinho da Igreja Batista, vai falar um pouquinho da Igreja Esperança, o porquê da Igreja Itapira, no qual eu agradeço a presença dessas duas personalidades, começando pelo pastor Guidolin. Boa tarde dele, obrigado por ter aceito o nosso convite, é de muita honra para mim estar falando com uma personalidade desse quilate, conhecedor de religião, conhecedor de fé, é um homem que já se mistura já é um líder religioso conhecido na cidade de Itapira. Muito boa tarde, senhor pastor Guidolin. Boa tarde, meu querido JP. Eu estou sensibilizado pelo seu convite, por essa oportunidade de conversarmos. Eu louvo a Deus pela sua vida, você é uma pessoa muito agradável e uma pessoa que faz parte da nossa cidade, parte integrante, participa ativamente de todos os eventos. Eu me sinto feliz e sensibilizado de estar ao seu lado para juntos conversarmos sobre a importância e valor da organização da nova Igreja Batista aqui em Itapira, Igreja Batista Esperança. Bom, muito obrigado. Meu amigo Egídio Rodrigues Moitinho, ele que é teólogo e tem a sua participação também nessa pedra fundamental que começa oficialmente amanhã, mas ela já está com vida, ela já está com alma, já existindo na nossa comunidade. Boa tarde, é um imenso prazer estar novamente contigo aqui. É a segunda vez. Segunda vez, tivemos o ano passado aqui, e é um prazer imenso falar de você, né? Chover no molhado, né? Uma pessoa agradável. E é um prazer imenso, estamos contentes, emocionados, né? Um pouco nervoso aí. Que é isso? Um pouco nervoso aí, mas contigo aqui a coisa vai tranquila, né? Vamos ficar tranquilo. Vamos bater um papo sobre um pouco de teologia, né? Um pouco de religião e principalmente aí sobre esse novo desafio na vida do pastor Guidolin, um sonho se realizando, e o qual a gente está fazendo parte aí desse sonho dele aí. Né? E falar do pastor Guidolin também é chover no molhado, né? Um homem aí totalmente íntegro, né? E um homem de Deus realmente. Então é um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Bom, obrigado, Egídio. Pastor, a gente estava dizendo no início do nosso bate-papo que a Igreja Batista, ela não é dissidente daquele catolicismo da época em que vários, John Calvino, Martin Luther King, aqui aliás foi um pouquinho mais depois, mas teve o Martinho Lutero, que houve aquela dissidência do catolicismo. O senhor até me deixou claro que a Igreja Batista já tinha a sua própria lei régia, já tinha todo um critério de fé estabelecido e que não é dissidente desse catolicismo, que aliás a gente sabe que o Brasil foi descoberto por católicos, em consequência disso, hoje no Brasil a maior religião, mas a gente vai falar desses números depois, a maior religião, a maior quantidade de adeptos é o catolicismo. Mas há um grande crescimento, uma grande dissidência de outras. Mas no caso específico da Igreja Batista, pastor Guidolin. Bem, meu querido, segundo a história, e a história não se pode, como é que eu vou dizer, manchá-la ou então contornar. A história dos batistas começou já nos primeiros anos da era cristã,
Eram grupos que, por exemplo, sem destacar nenhuma outra igreja ou denominação, mas uma igreja que, por exemplo, não batizava crianças pequenas, porque a igreja sempre creu que não é o batismo que salva. Então, por exemplo, se uma criança pequenina, isso é uma questão teológica que o Egídio poderia abordar também, uma criança pequena que morre sem ser batizada, ela é uma criança salva, porque o próprio Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus 18. Ele fala de crianças pequenas, como se diz no grego, paidion, que são crianças juniores, ou então micros, que vem de microscópio, quer dizer, são crianças bem pequeninas, que sofrem a influência do pecado, mas ainda não sabem o que é o pecado e não pratica até os seus 3 anos conscientemente qualquer tipo de pecado. Então, nesse sentido é que a igreja sempre primou por isso. Uma criança pequenina, ela não precisa ser batizada para ser salva, porque ela tem o seu período de inocência. Isso é uma graça de Deus, uma misericórdia de Deus, porque senão uma criança, por exemplo, que nasce e morre no útero materno, para onde iria? Então, nós queremos que tem que haver uma decisão. Deus sempre dá oportunidade ao ser humano de tomar decisões, né? E Ele deseja que se tome decisões corretas. Se a pessoa tomar decisões na fase de conhecimento, na fase de decisão, tomar decisões erradas, isso é uma responsabilidade dele. Por isso que Deus nos deu essa consciência fantástica. Então, a Igreja Batista, ela não é dissidente. No tempo de Lutero, a reforma ocorreu em 31 de outubro de 1517, com Martinho Lutero, que não concordava com alguns princípios na época, sem nenhuma crítica, né? Como é que eu vou dizer, impostos pelo catolicismo, e ele pregou aquelas 90 teses famosas na capela de Wittenberg e tal, etc. Ele não aceitava a indulgência, ele não aceitava até esse batismo. Já ouvi uma discrepância no ponto de vista do Martinho, que ele não aceitava, e dali para frente criou-se essa dissidência, e criou várias dissidências. Até eu fiquei surpreso hoje em saber que a Igreja Batista não é da dissidência e já tinha essa independência. Se você, por exemplo, você é uma pessoa estudiosa, e até eu desafio um pouco mais a conhecer essas questões, você vai verificar que esses chamados dissidentes do catolicismo, porque na realidade, eu não vou entrar nessa questão, mas a Igreja Católica, ela desviou-se de alguns princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, por volta do ano 320 com Constantino, por exemplo, a instituição da missa, a instituição das indulgências, que já eram realizadas, né? As próprias novenas eram muito condenadas, aquela sequência da reza, né? Não se aceitava essa sequência. Vai ficar mais pro teólogo esmiuçar mais isso, né? Então, e nós tínhamos na época, já na época de Lutero, grandes homens, John Wesley, que é um dos líderes do metodismo, aí John Huss e Menon Simons, que era um batista holandês. Então, já na época de Lutero, antes da própria, como é que eu vou dizer, da dissidência, da chamada reforma protestante, já existiam esses pensamentos, né? Inclusive um famoso bispo na época, que me foge o nome, em 1492, ele disse que se não fossem os batistas, né, pela doutrina que eles ensinavam, a situação teria sido muito complicada, muito difícil. Então já se menciona na história, né, essa questão da não reforma entre os batistas. E aí, nós tivemos na Holanda, tivemos os movimentos na Inglaterra, tivemos os movimentos na França. Por exemplo, a França, ela foi conhecida com aquela famosa noite de São Bartolomeu, em que 150 mil huguenotes morreram por causa da fé. Então os batistas, eles são ascendentes desses movimentos, né? Vieram antes, né?
E depois, mais tarde, eles se chamaram de Anabatista. Então, na França, eles eram conhecidos como os pobres de León, que eles eram pessoas que viviam escondidas em razão de certas perseguições religiosas. Em consequência da própria fé que eles promulgavam naquela oportunidade. Isso. Okay. Egídio, perguntar para você, pegar esse gancho do pastor, que houve uma não aceitação por parte dos protestantes de não batizarem crianças naquela oportunidade. O pastor foi muito feliz. A criança que não chega a nascer, que não há concepção, está fadada ao fogo do inferno, como pregou-se e prega-se também ainda a Igreja Católica. Aliás, eu quero deixar claro que aqui já desfilaram vozes como a do pastor Guidolin, mas líderes espíritas como o próprio padre da Igreja Batista, a Igreja Brasileira Católica, também o Sérgio Vilar, líder espírita. Então, se alguém quiser um direito, tá bem democrático aqui. E não é também o nosso objetivo. Não, nem o objetivo. O pastor Guidolin deixou claro. Você me fez uma pergunta e eu... não pode, nós não podemos fugir, porque isso faz parte... Isso é histórico. Isso é história. Isso não é nós que estamos dizendo, isso né? Verdade. Isso é história. Mas esse ponto é interessante, né, Egídio? Isso, é muito interessante, porque nós cremos, né, e rezamos, né, vamos dizer assim, no que tradicional Pai Nosso, né? Isso, que é uma oração universal, isso, né? E modelo, né? É modelo, né? Uma oração modelo. Então nós cremos e rezamos pelo que a Bíblia fala, né, acerca das crianças. E quando Jesus mesmo falou, deixai, né, e vinde a mim todas as crianças, né, não impeças, deixai vir. Ali eu já estava ensinando, as crianças têm livre acesso comigo, né? Independente de uma indulgência, independente de qualquer coisa para impor nas crianças, porque a criança é pura. Verdade. A criança é pura. Agora alguém pode falar, mas qual a idade da inocência? A idade da inocência cabe a Deus. Exato. Cabe a nós julgarmos, né? Cabe a Deus julgar. E tanto que a lei, porque é interessante que a lei no Brasil é uma lei paralela, não é como lá nos ayatolás, que a igreja tem influência no Estado. Aqui não, o Estado permite... Não ingere. Não ingere. Mas o Estado copia muito a Bíblia. Com certeza. Porque se autoriza menor de 18 anos é inimputável. Isso. Mas isso não é de agora, isso é consequência até do que vocês estão dizendo. Se entende que até 18 anos, chegaram aos nossos líderes políticos, se entenderam que até 18 anos a criança é livre e torna-se criança, mas hoje os crimes são hediondos, são crimes muito complicados. Isso. Então, só para não fugir do seu assunto que você está esmiuçando, que então, a condenação até prematura da criança. Até prematura, porque ela não teve a oportunidade, quer dizer, ela não teve o conhecimento e não tem o conhecimento de decidir por ela mesma. Então não cabe a um adulto chegar lá e estou decidindo que ela vai ser salva, por isso que eu vou batizá-la. Não, ela tem que tomar a decisão dela. No dia que ela estiver consciente, foi explicado para ela, aí entra a parte dos professores, até dos pastores, e entra a minha parte também como teólogo, né, de estar explicando, dizendo o que é Bíblia, o que é salvação, o que é céu, o que é inferno, enfim, o que a Bíblia fala sobre esses assuntos. Aí entra a nossa parte, né, aí toma a liberdade agora, por isso que um dia resolvi fazer teologia, por causa dessa questão mesmo. Eu não tenho chamado para ser pastor. Nunca tive. Até na época de seminário, o pessoal, mas você não vai ser pastor? Eu falei, não, eu não vou ser pastor porque eu não tenho chamado para ser pastor. Eu tenho chamado sim para ser professor. Né? Para que, quando surgem essas dúvidas, ter conhecimento de causa, mesmo porque eu cheguei a estudar em escola de freira, né? Em seminários católicos, tudo. Então eu tenho conhecimento de causa para poder estar falando e saber instruir as pessoas. Falar, não... O céu é isso, o inferno é isso, e as consequências são essas, devo fazer isso, e de que maneira, né? Logicamente, tendo como base a Bíblia, né? Que é a nossa bússola, a nossa regra de fé. Né? E até o Egídio escondeu durante esses anos que eu conheço essa sua capacidade, a sua firmeza doutrinária a dar aulas. Eu ouvi recentemente uma das suas aulas e me impressionei. Isso não é nenhuma demagogia, eu não uso isso. Mais profundo no conhecimento bíblico. Então, voltando àquela questão da criança, você até sabe que recentemente
o catolicismo decidiu abolir a questão do limbo, lembra-se? Dizia que a criança ia para o limbo. Aí eu questionava essa questão, por quê? Primeiro, a criança vai para o limbo e fica lá, e quando é que ela sai de lá, ou quem a tira de lá? Então são alguns... tempo? Isso, qual é a parabéns. sentença do limbo? Isso. É importante a gente passar para o ouvinte, os nossos internautas, os nossos ouvintes da Rádio Clube de Itapira, o que é o limbo. O limbo, exatamente. Né? Vamos só dar uma Agora você esmiuçada. imagina, uma criança inocente, como a gente diz, morreu prematuramente, agora vai para um limbo porque não foi batizada. Jesus deixou bem claro que não é questão para a gente falar sobre o batismo, que é aquele que crer e for batizado. Então, Marcos 15:16, ele é bem claro, quem crer e for batizado será salvo, mas primeiro é crer. Uma criança, ela... O batismo é uma consequência. Consequência. Ela vai chegar à idade de crer, quer dizer, a capacidade de escolher, a capacidade de discernir entre o que é certo, o que é errado, quem é Deus para a sua vida, quem é Jesus, o Salvador. E aí é esse momento crucial que não se... Nem a psicologia, a psicanálise ensina qual é a idade que uma criança tem a capacidade de tomar essas decisões tão profundas e corretas. E responder. De responder. Por E ela, responder por Isso. elas, né? Exatamente. Responder por ela. Né, Gide? Uhum. Bom, a gente precisava só dar uma esclarecida. O que é o limbo, dentro do contexto que se entende, alguém de vocês, só para nós passarmos, para deixar bem claro a entrevista. Então, o limbo, pelo que se pregava antigamente, eu acredito até que, graças a Deus... Se vê falar muito pouco hoje do limbo, né? Não, isso já está sendo abolido, porque perceberam que provavelmente era uma das tradições em que as pessoas não ficavam doídas, por exemplo, seus corações pesarosos. Imagine você ter um filho pequenino que morreu e você fala, puxa, mas ele deveria ir para o céu segundo a promessa de Deus. Está na Bíblia, é isso. E agora está no limbo. Onde é que é esse limbo? E quanto tempo ele vai ficar lá? Quem vai definir, como você inteligentemente já abordou, o que vai tirar de lá? É dinheiro? É reza? É missa? Assim como a questão do purgatório, que nós vamos entrar. Quanto tempo, quem decide que a pessoa fica no purgatório? Quantos anos? Quer dizer, a Bíblia, ela não destaca essas coisas. Não existe limbo, nem tampouco purgatório na Bíblia. Ela é muito clara. E até a questão do inferno, Jesus foi muito claro, ele não criou o inferno para o ser humano. Ele criou para o diabo e seus anjos, que são aqueles que se revoltaram contra Deus. Né? Então, mas se alguém quer ir, como Deus deu essa capacidade mental, intelectual, deu o livre-arbítrio, são as pessoas que decidem. Deus não interfere nessa questão, porque o coração de Deus, o que a Bíblia ensina, é que todos sejam salvos através de Jesus. E tem uma passagem sobre o inferno que ele fala Moloque, né? Coisas fizeram passar pelo fogo, coisa que não ordenei no meu coração. Exatamente. Fizeram algo que não está dentro do meu coração, né? Muito bem. Muito bem, né? Tá surpreso aqui, hein? Não, Estudou, hein? Não, eu li um pouquinho, mas é interessante, porque tem muita gente que fala, vá para o inferno. Não. E às vezes não entende o peso, Muito grave, a profundidade de quando você manda alguém para o inferno, né? Não sabe o que é aquilo, e eu já acompanhei várias pessoas dizerem, e aliás a gente conversa com vocês, eu capto muito o que fala, Okay. que a gente vivendo e aprendendo, né? E a gente precisava dar uma resposta para o nosso público também, o que é indulgência, só para nós passarmos, eu quero usar o conhecimento de vocês para esclarecer as pessoas. Quem poderia dizer isso aí, o Egídio? Nós dois. Os dois. Fiquem à vontade, a pergunta está feita. É porque para nós, evangélicos, vamos dizer assim, né, a salvação é um dom gratuito de Deus. Uma conquista, né? João, todo mundo conhece, né? E Martinho Lutero falava desse versículo como um pequeno evangelho. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, o objetivo de Deus de dar o presente é que ninguém pereça, mas que adquire a vida eterna com quem? Com Jesus, com seus anjos e com Deus. Isso só é alcançado com a morte de Cristo. Só com a morte? Não. Se concretizou na ressurreição de Cristo. Na sua morte e na sua ressurreição. Então nós pregamos, e a Bíblia é bem clara, que eu só alcanço essa graça e esse dom de Deus eu aceitando a Jesus.
não existe mais nenhuma outra forma, nenhuma outra maneira. E aí, quando foi colocado a indulgência... E a indulgência era o que? Era um título comprado pago com dinheiros altíssimos, né? Para conquistar essa salvação. Que é de graça. Comprar-se em vida, né? Através das boas obras. Inclusive um bem famoso era chamado John Tetzner, né? Ele saía com o seu gasofilácio e ele dizia assim: deposite a sua moeda, era a sua tônica, no tempo de Martinho Lutero. E cada moeda que cai no gasofilácio é uma alma que se desprende do purgatório. Então a ideia de se comprar, preço às almas, né? Comprar, se dinheiro comprasse a salvação. Então não é assim, aquilo que o irmão Egídio já destacou, a salvação é de graça. Efésios 2, 8, 9 diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus, um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora imagine, se for depender das obras para eu ser salvo, então por que Jesus veio a esse mundo? Eu não preciso de Deus. Eu então praticaria boas obras. Na época existia o chamado Banco das Boas Ações. Então, por exemplo, você, JP, pagava lá 10 anos de boas ações e aí podia ficar à vontade. Pecar à vontade. Pecar à vontade, porque eu já tinha comprado. O nome disso é indulgência. Indulgência. Já tinha pago meus pecados antecipadamente com dinheiro, hein? Comprar um favor devido. Né? Comprar um favor devido. Seria isso uma indulgência? Isso não existe, eu acho. Não, mais, né? Biblicamente não existe. Biblicamente não existe. Não, mas se alguém faz... As boas obras, elas são necessárias, né? O próprio Tiago diz: eu tenho fé, você me mostra as suas obras. Isso. Porque a fé sem obras é morta. Então não adianta eu viver de teorias, se não viver a vida cristã prática. E isso é que difere muita gente por aí. Porque você dizer que é e não ser, não tem nenhum valor. As pessoas são vistas por aquilo que elas são, não é por aquilo que elas projetam. A chamada na psicologia autoimagem. A imagem que eu quero que os outros vejam em mim. Olha como eu sou bom, eu sou justo, eu sou uma pessoa que faço boas obras. Não. Isso eram os fariseus da época, que se titulavam, batiam no peito, e pregavam alto, e gritavam: eu sou honesto, eu sou direito, eu sou de Deus. Não precisa, né? Isso Jesus, quando veio, olha, isso censurou o tema, né? Os chamou, né? Hipócritas e fariseus. Cegos, né? Raça de víboras. Exato. Bom, são 13 horas e 30 minutos aqui no relógio do PCI. A gente vai... Olha como é rápido, tá vendo como voa? E a gente vai voltar... Vamos ter um comercial com o Djavan, lá na M930, e a gente vai voltar depois para nós esmiuçar sobre a Igreja Batista Esperança na nossa cidade de Itapira. É o Clube Personalidade. Uma pausa para a gente tomar aquela água e a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar mais com o pastor Guidolin e também com o teólogo o Egídio.
Voltando aqui com a segunda parte do Clube Personalidade, falando com o pastor Guidolin, falando com o teólogo Egídio Rodrigues Moitinho. Bom, agora a gente deu uma pincelada um pouco da história, um pouco da Bíblia, algumas dúvidas, né? Como falamos sobre indulgência, falamos sobre batismo de crianças, falar da Igreja Batista Esperança. Como é que subiu ao coração do pastor Guidolin implantar a Igreja Batista Esperança? Porque, na verdade, todas as igrejas, elas têm aí uma organização, tipo uma federação. Como é que foi, pastor, para o ouvinte da clube saber? Porque a inauguração é amanhã, no fim da rua 13 de maio, a chamada já está lá na Rádio Clube, no antigo prédio da Migfer, e está marcado para amanhã, dia 24 de março, às 19h30. É isso, pastor? Posso abrir deve, fica à vontade. Eu gostaria de publicamente agradecer o apoio jornalístico que temos tido dos jornais da nossa cidade. Fique à vontade para citá-los todos. É sensacional, né? Eu fico pensando, meu Deus, como é que as coisas, Deus encaminha cada detalhe, né? As reportagens do Tribuna, reportagens da cidade, da Gazeta, né? Eles foram atenciosos e são atenciosos e têm nos dado um excelente apoio, né, na criação e organização da nova igreja. Isso surgiu, eu estou aqui em Itapira de volta, que eu sou um cidadão itapirense, e isso ninguém pode tirar de mim. Ninguém vai negar. Até porque eu recebi o título, né? E um honroso merecido título. Eu me senti muito feliz, eu acho que participei pouco, mas eu me senti muito honrado na ocasião por receber aquele título que não é comum, né? São poucos e não sei quais foram os merecimentos, mas Deus o sabe, a Deus toda a honra e toda a glória. Mas estou há 14 anos ou 15 anos na nossa cidade e um dos meus sonhos, além do trabalho específico com as crianças, eu fico preocupado ao verificar, às vezes, o estado em que se encontram algumas crianças, ou centenas delas. Eu não vou ser deselegante, né, com nenhum governo, não faço isso, mas às vezes sem ter o que fazer e sem até uma alimentação adequada. Para você ter uma ideia, quando elas participavam do trabalho na igreja, algumas delas chegavam assim e diziam assim: que hora será o lanche? Não era a preocupação de primeiro ir à igreja, mas a preocupação era o estômago. Outros diziam aos sábados: que hora será o almoço? Então, provavelmente a única refeição do dia era aquela na qual ele tinha um contato com uma fé. Com pessoas preparadas para esse trato, em toda a pedagogia, com toda a metodologia, no sentido de cuidar dessas crianças. Crianças, às vezes sem pai, às vezes sem mãe, com alguns problemas na família sérios, alguns problemas morais, sociais sérios. Então eu sempre pensei, e penso, e sonho. Por exemplo, eu fico vendo esses andarilhos, esses dependentes químicos, né? A oportunidade que a nossa cidade na área social tem que ter para cuidar deles, conversar com eles. Nós uma vez trabalhamos com um casal que trabalhava na área de reciclagem, idoso, e a igreja participou ativamente da vida deles, e mais tarde descobrimos que o homem tinha direito à sua aposentadoria e ele nem sabia que tinha direito. Isso correu-se atrás e conseguimos isso. Que dádiva, né? Um presente. Então esse sonho eu sempre tive. Não é um sonho de um pastor velho, nem de um velho pastor, porque você não mede as pessoas pela sua idade biológica ou cronológica, mas pela sua idade biológica. Eu ainda, de vez em quando, ainda jogo a minha bolinha com os meus 70 anos. Eu estou convidado por um cidadão, mas ele nunca me fala, é hoje, é amanhã, não sei por é hoje. Então, esse sonho, nenhuma pessoa conseguiu ou conseguirá tirar do meu coração e da minha querida esposa Miriam. Isso é uma chamada, e só quem é chamado por Deus, que sabe da importância e valor de se trabalhar com o ser humano, que às vezes não tem a oportunidade. E você sabe que até eu pensei seriamente, e isso é uma grande verdade, Deus é testemunha disso, o Egídio também sabe, todos sabem, eu pensei até em sair da nossa cidade, né?
e me mudar para uma outra cidade, talvez beira-mar, mas continuar fazendo o mesmo trabalho. E aí alguns irmãos me motivaram e insistiram e trabalharam para que eu os ajudasse na formação, inclusive o próprio irmão Egídio, e isso moveu mais o coração da minha esposa a princípio do que o meu. E aí ela disse: meu bem, eu quero ficar em Itapira. E mesmo sofrendo, fazendo um tratamento de CA, de câncer, né? Ela sempre me motivou nessa área de continuar trabalhando. E eu tive o incentivo de amigos, não da igreja, né? Como por exemplo Kiko, Rovares, e dezenas deles que disseram: você não pode mudar da nossa cidade. A própria pessoa que ia comprar a nossa casa disse: se você ficar, eu não compro a sua casa, porque você é importante na nossa cidade. Eu acho que por causa da amizade, né, que a gente tem, e a questão de idoneidade, de honestidade, de princípios que o ser humano tem que desenvolver. E aí então surgiu essa ideia. Um grupo ia à nossa casa e conversava conosco, e ligava o tempo todo, e aí abrimos mão daquilo que seria talvez um gozo merecido de ir para uma cidade aposentadoria praiana, né, ou para o próprio ABC, de onde eu sou também oriundo, achei e tomei esse desafio, até porque no meu coração, já há muito tempo atrás, uma igreja batista só na cidade é muito pouco. Eu espero que em pouco tempo ela tenha 2, 3, 4, 5. Por quê? E que tenha essa visão de trabalhar com aqueles que estão no fim do poço. Que é complicado isso. Até o próprio Jesus disse: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, Parabéns. Não são desse cerco. Parabéns. Eu acho que essas ovelhas hoje a gente poderia dizer que é o dependente químico. Claro. Claro. Com certeza. Com certeza. Agora você veja, você conversar com eles, se reunir, bater um papo e ajudá-los e a reconduzi-los a um ser social, porque às vezes ele perdeu a sua identidade. Ele está na rua, ele nem sabe nem mais por quê. Essas pessoas dormindo aí por todos os lados, eu fico pensando, tivesse um lugar com dignidade, ele tomar o seu banho, e não somente isso, comer a sua refeição, trocar a sua roupa, e alguém para tentar descobrir ou devolver-lhe a identidade. Então, uma das razões... E a dignidade também. É a dignidade. Uma das razões é esse sonho de estabelecer a Igreja Batista Esperança. Até o tema é Jesus Esperança para a nossa cidade, né? E que é interessante, isso está na chamada. Está na chamada, né? E numa região carente, eu fico pensando, se lá se abrisse um ponto de droga, se lá se abrisse um bar, se abrisse, sei lá, um centro de prostituição, isso que o cidadão itapirense tem que entender, e o povo evangélico também. É mais um lugar da pregação da palavra, para que as pessoas conheçam a verdade e sejam mudadas não apenas espiritualmente, mas sejam mudadas socialmente, no relacionamento no lar, marido e mulher. E esses dias mesmo conversava com um casal sobre a necessidade que eles têm, né, com algumas dificuldades com um dos filhos, e eu pensei, olha que oportunidade a igreja tem de ser participativa e ajudar os casais a saírem dessas crises terríveis que assolam os nossos dias. Então, pedimos a Deus e começamos a orar, e quando eu passava por aquele prédio, Deus dizia ao meu coração assim, a gente diz assim, Deus dizia, né, mas eu sentia, Deus é aqui. Sem saber de quem era. O chamado estava para aquele local. Eu falava, é aqui nesse prédio, Deus. E aí contamos até com a atenção especial do senhor Arthur, né, da Casas Baiocchi, que é o prédio dele, e tal, etc., muito atencioso. E esse grupo decidiu abrir em razão de que ali não há nada evangélico tão próximo. E um lugar bem localizado, você vê... Grande, espaçoso. Grande, espaçoso. Você pode fazer um trabalho muito grande, né, no sentido de, por exemplo, às terças-feiras nós vamos ter treinamento bíblico. Mais ou menos uma aula de teologia, nós vamos fazer discipulado, né, evangelismo e discipulado. Então, às quintas-feiras nós temos culto de oração. Estudo bíblico e oração. Aos sábados, o trabalho com jovens, adolescentes, casais.
Aos domingos temos aula com o professor aqui. Domingo de manhã. De manhã, lá às 9 horas, com o professor Egídio. E à noite temos o culto público. Tudo é público, né? Mas a gente diz assim, o culto mais solene. Né? Com a família, né? Com a família. E assim, é para mostrar um pouco do trabalho que a igreja faz. E pretende. Esse sonho que eu tinha no coração, né? E que Deus, pela sua graça e misericórdia, e irmãos que me motivaram, não deixaram morrer. E eu espero, como eu disse, que amanhã tenha a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. E não somente batistas, mas igrejas, né, que preguem a verdade, que preguem o evangelho, e de pastores compromissados com a palavra e que vivam aquilo que eles ensinam. Que é interessante, né, Gídio, que é uma frase bíblica, que toda a fé sem obra, ela é morta. Isso. E vocês já começam essa empreitada já pensando na obra. A fé sim, porque a fé ouve o chamado, da fé originou a ideia, que com certeza foi uma obra divina, mas vocês estão pensando, e que eu acho muito interessante, porque quando uma instituição, seja ela de que dominação for, Exato. e ela resgata uma alma, um ser, tira alguém da sarjeta, como Amém. o senhor acabou de dizer, acho que a missão já está cumprida. Ok. Tirando uma. Ok. Independente, tirando uma, porque hoje não adianta você bater, que é complicado, você humilhar, Ok. que é pior ainda. Com certeza. Isso é pro Egídio que vai tentar colocar na cabeça dessas pessoas que o pastor tem lá a obrigação de, com o seu cajado, pastorear, receber as ovelhas, e o próprio Egídio ensiná-las Isso. a cultuar, que aprendendo aquilo, vivendo aquele caminho, vai escabar. A gente tem aí o Murilo, que é um menino, um jovem que trabalha, o Djavan, são pessoas que a gente sabe que não são dados a vícios. Mas quantos a gente pode dizer? E é muito comum a gente dizer assim, não, mas aquele pai é separado, aquele pai é isso, aquela mãe é aquilo, tem um filho drogado. Mas nós sabemos que no seio de famílias corretas, direitas, religiosas, dentro do contexto interno de cada um, saem-se pessoas, se entregam ao próprio Mas vício. até porque, JP, Egídio vai responder a sua pergunta, até porque hoje no mundo moderno como o nosso, as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, eles vivem mais fora de casa do que dentro de casa. Então os princípios que os pais ensinam, eles estão no coração, mas a facilidade da divulgação de vida imoral, eu nem diria moral, mas vida imoral e amoral, é comum. E um jovem hoje, ele enfrenta esse problema muito sério. Se ele não praticar algumas coisas, ele se sente fora do grupo. Ele é vitimado, né? Ele é Vitimado, excluído exatamente até daquela... Olha, não é nosso amigo porque não está na nossa balada, não participa da nossa correria. Né? Eu vejo, porque eu acompanho o futebol, o Egídio sabe, eu vejo que hoje o torcedor, se você falar em Deus naquela hora para ele, ele quer matar o torcedor adversário. Isso. Que não lhe fez. E mata em Campinas agora, ontem à tarde, que foi liberado o estádio, o Brinco de Ouro, o Majestoso, que é o Moisés Lucarelli, porque houve uma morte. O jogo do Palmeiras e Ponte Preta. Quase nada, né? Quase nada. Brigar por causa do quê? Nada. Aí é que eu falo, falta liderança nessa hora. Falta objetividade nessa hora, né, Egídio? É onde é o trabalho que o Egídio vai ter que... o cidadão chega, estou disposto, ele vai encontrar o respaldo, né? Porque o objetivo, né, do teólogo não é discussão. Exato. É isso que Meu é interessante. objetivo, eu não discuto religião. Conheço todas as seitas, estudei, estudo até hoje. É interessante que os dois, quando chegaram aqui e falar para o amigo da Clube, olha, nós não estamos aqui para discriminar ninguém, denegrir ninguém, foi as duas coisas que vocês pactuaram. Quer alguma coisa que eu pergunte? Não, é isso que eu quero, JP, eu não quero denegrir ninguém, todas as religiões por nós são respeitadas. Com certeza. Né? Devem ser respeitadas. Só para seguir o seu raciocínio. Respeito todas, tenho amigos... Né, verdadeiras pessoas de grande amizade que fazem parte de outras crenças, de outras fés, de outros ensinos e que a gente vive bem. Vive bem porque um respeita o outro. E a parte do teólogo é essa, é respeitar. Se eu quero ser respeitado na minha fé, na minha crença, né, eu tenho que respeitar.
Eu tenho que respeitar. A intolerância religiosa só traz desgraça. Não leva a lugar nenhum. Só traz desgraça e separação, data vista que a gente vê aí no Oriente Médio e tantos outros lugares, né, essa intolerância religiosa. E o povo brasileiro, graças a Deus... Não é fundamentalista, Deus, né? Não é fundamentalista, como são, né? você acabou de citar aí, Oriente Médio, esse fundamentalismo, eles matam. Agora, na França, em nome da fé, né? ontem que a polícia francesa abateu um cidadão que matou crianças e 3 policiais, porque a França mandou policiais, um contingente militar no Afeganistão. Ele matou as crianças em consequência para fazer defesa das crianças palestinas. E o triste também, você viu o vídeo que ele postou? Ele dando risada. Exato, ele tá fazendo... Como se aquilo fosse uma obra divina. Né? E de divino não tem nada. Não, né? não imagina, isso aí nada, é diabólico. Então a nossa tarefa, como teólogo, é estar instruindo. Não causando divisão, polêmicas, não, né? Sem responder tudo, né? Sem sair de uma boa briga de discussão, mas o objetivo não é esse. O objetivo é apresentar a palavra, conhecimento da palavra. O que diz a palavra? Tá bom, a palavra, e quando eu estou falando palavra aqui, é as escrituras sagradas, é a Bíblia. O que fala a Bíblia? Porque ela é a nossa regra de fé. Né? Não é o que eu acho, não é o que a igreja acha, não é o achismo, não é a tradição. Não, o que a palavra fala. E o parlamentarismo, né? Você fala, ouve, Isso. de uma discussão se nasce uma luz. Né? Então, aos domingos nós vamos fazer uma série de lições agora, são as 10 lições. Cada domingo uma lição. Se você me permite aqui... Deus, está todo permitido. Domingo passado nós falamos sobre o ensino da Bíblia. Que legal. Agora vamos falar sobre a salvação, depois sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, sobre o céu, sobre o inferno, né? Sobre o discipulado e sobre a vida eterna. Tudo o que, não o que eu acho, tudo o que à luz da palavra de Deus. A sua interpretação de acordo com as escrituras. Isso. E você então, faz uma série de perguntas, o pessoal leva essas perguntas para casa para responder e vamos tirando ao longo do estudo, que são 1h30, né? Das 9 às 10h30, todo domingo de manhã. Ao longo desse estudo vamos estar conversando. Né? É um grupo ali, e domingo passado foi um grupo bom, mais de 40 pessoas, né? E a igreja tem espaço lá para pôr 300, né? Tranquilamente. Né? Então o objetivo é esse, de estar apresentando a palavra, né? E respeitando todos. Pastor Guidolin, a igreja já está pronta, amanhã está tudo pronto, agora eu quero deixar o microfone à vontade para vocês dois fazerem os convites. Eu reforço também que quem for amanhã vai estar muito bem servido, vai digerir alimentos espirituais que eu tenho certeza que vai ser em benefício da alma, do físico, do mental, enfim, só para a gente deixar à vontade nesse... Tá acabando, né? Tá pensando? E o Toninho Finelli já está na sequência lá do Clube Comunidade, daqui a pouquinho, às 16 horas aqui, tem uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Itapira, Manuel Marques, que já vem falar sobre a sua candidatura também a prefeito, assim como esse site, ele é democrático, uns outros candidatos também vão ter a sua vez. E começa hoje, Conversa de Gente Grande com o Nino Marcati, às 4h. Então, nós fizemos convite a toda a cidade, como eu disse, através dos nossos jornais. Convidamos todas as autoridades, todas, né? Câmara Municipal, prefeito e assim por diante. Porque vai ser um evento marcante na vida da cidade. A Igreja Batista em Sumaré, Igreja Batista Jardim Maria Antônia, que fará toda a programação. Ela é a igreja mãe, aquela que está organizando esse trabalho. Os batistas têm esse costume de que uma outra igreja organize, né? Então ela é a igreja organizadora. Então eles virão com uma programação muito especial, com música de excelente qualidade, né? Quem é saudosismo ouvir, por exemplo, um quinteto, mas é um quinteto masculino de altíssimo nível, entoando hinos tradicionais e especiais que sem dúvida vai emocionar a muitos. Além da banda, e teremos músicas especiais, momentos especiais, a palavra do Senhor há de ser pregada, de maneira que vai ser um momento, como eu disse, de grande importância para a nossa cidade. E eu tenho certeza absoluta
que Deus vai se alegrar com esse novo trabalho e pela visão que a igreja tem. Os irmãos têm sido bondosos, a gente vê, se você der uma escapadinha, vai ver lá o povo trabalhando. Eu já passei, vi todo mundo se mexendo lá. Você vê as doações, e chegaram as doações, né, de irmãos piedosos que... nascer uma igreja é diferente do que nascer uma criança. A criança você espera e vai preparando todo o enxoval e todas as coisas. E uma igreja, às vezes, ela é rápida para nascer. Então havia muitas necessidades, mas graças a Deus, Deus tem suprido e há de suprir cada uma delas, né? E aquilo que há de melhor, né? Aquilo que há de melhor. Você vai verificar o que está sendo feito lá. Eu espero que o amigo tenha a oportunidade de estar lá conosco, né? É um lugar muito agradável, um lugar bem ventilado, né? Um lugar alto, nível alto, espaçoso. E estamos começando, como disse, o trabalho com todas as faixas etárias, né? Então, isso no decorrer de mais algum tempo, aí estaremos absolutamente aptos e preparados para trabalhar com tudo aquilo que é o normal de uma igreja evangélica fazer e trabalhar. E o sonho, né? E o sonho, né? A realização. Quem sabe amanhã mais uma, mais outra, etc. Okay. E aqui deixo, para encerrar a minha palavra, um convite especial, né? Você precisa fazer parte deste grupo, digo a população, porque no mundo atual em que vivemos, somente Jesus é a solução. Por isso que o tema é esse: Jesus, a esperança para a nossa cidade. Se Deus não estiver presente nos corações dos seres humanos, mas não na teoria, na prática, não haverá solução. Caminhamos a passos largos para uma autodestruição, uma destruição total em todas as áreas, isso na área da ecologia, na área moral, na área social, na área espiritual, na área familiar. Então, usos e costumes contrários ao ensino da palavra de Deus têm inundado o nosso mundo, não é apenas o nosso país, o nosso mundo, em que os valores, dinheiro, é mais importante do que qualquer outra coisa. As pessoas não param para avaliar que com ou sem dinheiro você vive, mas, né, e se investe tanto em si próprio, num egoísmo, num orgulho, sem olhar para o semelhante, que às vezes com tão pouca ajuda a gente consegue resgatá-lo de uma vida de desgraça. Mas JP, o meu abraço fraterno, especial, o meu carinho para com você, e que Deus o abençoe nessa sua jornada. Você é especial, é um homem inteligente, capaz, conhecedor de todas as áreas, e eu louvo a Deus pela sua vida. Deus te abençoe, muito obrigado. Obrigadão, um abraço. Te aguardo lá na chácara para jogar bola, né? Sem dúvida, comparecerei lá. Bom, falei aqui com o pastor Guidolin, falei com Egídio Rodrigues Moitinho, ele é teólogo. Pastor Guidolin, amanhã mais uma vez o convite para vocês, 7h30 da noite, no final da rua 13 de maio, lá no antigo prédio da Migfé. Vocês têm um encontro marcado, que é a inauguração da primeira igreja Batista Esperança da cidade de Itapira. Então agradeço essas duas personalidades, que eu aprendi muito com vocês hoje. Eu tenho certeza que o internauta também, o ouvinte da Rádio Clube de Itapira, aprendeu muito. E querem aprender mais? Desfrute, utilizem de conhecimentos como tem. Eu imaginei até, vamos falar de Bíblia, é um negócio cansativo, a hora voou. Eu tinha um monte de perguntas que eu armazenei aqui, mas não deu tempo de perguntar, o tempo realmente nos domina, mas eu tenho certeza que a mensagem ficou, a marca ficou também, e sem dúvida nenhuma a Igreja Batista Esperança na nossa cidade já é realidade, e já amanhã vai ser a confirmação dessa realidade. Bom, a programação da Clube é por conta agora do Toninho Finelli, que vem com o Clube Comunidade, às 17 horas, Oswaldo Custódio com Sertanejo Bom Demais. Acompanhe, continue com a programação aqui do nosso site, e as entrevistas dessas duas personalidades, elas ficam arquivadas aqui no nosso site, o PCI. Se alguém quiser acessar, é só ir lá e acessar o site, e você ouve de novo a entrevista, dá para esmiuçar, procurar saber mais alguma coisa, e qualquer dúvida é só procurar a igreja que a gente já citou, e pode acessar o site aqui, o site PCI, site Portal Cidade de Itapira.
Direção da Clube, Dr. Fonseca do Betusca, a Central Técnica, o Djavan. Estou desejando a vocês uma gostosa tarde de sexta-feira. E como o assunto é bíblico, fiquem com Deus.